Encham as talhas de água. Agora, levem ao mestre-sala. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dize isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que eles vos disserem. Estava 6 talhas de pedra colocada aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-no até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, hoje para nós, de forma muito especial, a Igreja no Brasil inteiro celebra a Santíssima Virgem Maria, a Mãe do nosso Salvador. Para melhor entendermos toda a beleza do dia de hoje, a Sagrada Escritura nos trouxe o livro de Esther. Esther revestida de veste de rainha e foi colocar-se com um vestíbulo interno no Palácio Real. Esther, revestida de toda a majestade, foi ao encontro do rei para suplicar pela vida do seu povo. Se ganhei as tuas boas graças, meu rei, se foi do teu agrado, concedei-me a vida do meu povo. Esther poderia ter pedido tantas outras coisas, mas como rainha, Esther pede pelo seu povo, pelos aqueles que ela tinha carinho, tinha amor, tinha atenção. E aí nós vemos na rainha Esther um
olhar profundo para uma escolha de Deus. Deus, quando escolhe uma rainha, Ele tem atributos para escolher, da qual nós não conhecemos, da qual nós não sabemos. Deus escolhe com sabedoria. Por isso nos vai falar o texto do salmista: escutai, minha filha, olhai e ouvi isso, que o rei se encante com a vossa beleza. Não é uma beleza exterior. O esplendor da rainha Esther, que colocou as melhores vestes de brilhosos pérolas mais ricas para encontrar com aquele rei. Mas o que estava no interior desta rainha é que convenceu o rei. Ela não pediu por ela e pelos seus familiares. Ela pede pelo seu povo. Por isso, vai nos falar o livro do Apocalipse. Sempre a primeira leitura vai fazer a ligação com a segunda leitura, consequentemente a segunda com o Evangelho, e nós vamos perceber que apareceu no céu um grande sinal: uma mulher revestida de sol, tendo na lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. E ela deu à luz um filho, homem, e veio para governar todas as nações. O texto do Apocalipse sinaliza para nós Maria Santíssima, uma mulher revestida de sol. O sol é o Cristo, revestida de luz, uma luz que não se imita, no sentido de se copiar. Ninguém copia o sol. É Jesus Cristo, o Senhor, o soberano, o autêntico, o único. E aí diz aqui que quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher. Interessante, né? O dragão aqui simboliza quem? O demônio. Se Jesus simboliza o sol, é o sol, o demônio aqui, que é a treva, simboliza o dragão, o demônio. E aí, qual é o objetivo em Apocalipse desse dragão? Impedir que o mundo se preencha com a luz de Cristo, com a luz que é Cristo. Impedir. O papel do dragão é impedir. Agora eu fico aterrorizado quando vejo irmãos protestantes, mais protestantes do que irmãos, falar com fúria dessa mulher. Quem e unicamente quer perseguir Maria Santíssima, tirar dela os atributos que Deus a deu, é o demônio, representado hoje em tantos protestantes ignorantes. E é claro que o padre não fala de todos, porque eu conheço muitos protestantes bons, e eu acho que se fosse tão bom seriam católicos, mas reconhece Maria Santíssima como a escolhida do Salvador. O dragão continua perseguindo esta mulher. O dragão continua chamando-a de uma mulher qualquer. O dragão continua desprezando Maria Santíssima, porque o dragão
simbolizado hoje em tantos irmãos que não reconhecem a grandeza dessa mulher. O dragão ainda está furioso, porque ao falar dessa mulher, nós falamos de Jesus. Não é possível falar de Maria Santíssima sem falar de Jesus, porque está ligado um ao outro. Não é possível, sem medo de errar, teologicamente falando, o sangue que foi derramado na cruz é de Maria Santíssima. É de Maria Santíssima. Porque o Verbo se fez carne, e quando o Verbo se faz carne nela, recebe o sangue de quem? Dela. Jesus recebeu o sangue de quem? Dela. Então, nela, na cruz, também se derrama o sangue de Maria Santíssima, porque é o sangue de Jesus. Então, queremos entender, queremos nos apaixonar por essa realidade de fé, reconhecendo a grandeza da missão dessa mulher. Por isso, o texto de hoje nos reserva as bodas de Caná. Muitos casamentos aqui foram esse texto que fora escolhido para os matrimônios. Assim é muito comum ouvi-lo na celebração do matrimônio, e quis a Santa Igreja nos presentear mais uma vez com esse texto. Houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos. Olha aqui, a protagonista não era nem o noivo nem a noiva, nem Jesus era o protagonista, nem os discípulos. João deixa bem claro, dá uma importância muito grande para Maria. A mãe de Jesus estava presente. João não diz assim, Jesus estava presente. Não. João diz assim, a mãe de Jesus estava presente. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não tinha manifestado a sua glória. Jesus pregava, anunciava, falava muito bem, cantava a todo mundo, mas ainda não tinha manifestado a sua glória através dos milagres. Por isso João dá uma ênfase à mãe de Jesus. Estava presente. Também Jesus e seus discípulos, também ele estava lá se divertindo, cantando, dançando, também ele estava lá. Como veio faltar o vinho, a mãe chama Jesus e diz para ele: meu filho, temos um problema, acabou o vinho. Mas por que Maria Santíssima descobriu que acabou o vinho? Porque ela estava na cozinha, porque ela estava colocando-se a serviço daquele matrimônio, estava colocando-se a serviço daquele casal, e ela percebeu que acabou o vinho. Biblicamente, o vinho simboliza a alegria, ou seja, acabou a alegria daquele casal, acabou o vinho. E Jesus diz para ela assim: mulher, veja bem, alguns irmãos super e ultra ignorantes biblicamente falando, vai dizer que Jesus estava diminuindo Maria. Quando ele fala mulher, nós precisamos entender.
quando ele fala mulher, ele está exaltando Maria Santíssima como a segunda Eva, porque a primeira mulher fracassou. E quando Jesus diz mulher, aqui tem uma vírgula, mulher, vírgula, porque disse isso a mim, minha hora ainda não chegou. Quis Deus, Pai, utilizar Maria para ser a intercessora diante daquele problema que ali se apareceu. Quis o Pai que Maria mostrasse a Jesus que era a hora dele realizar a glória do Pai. E aí, amados irmãos, Maria, sem falar nada, olha para aqueles funcionários que estavam lá e simplesmente diz para eles: fazei o que ele vos disser. O que ele disser para vocês, façam. Maria não sabia o que fazer. Jesus também não sabia o que fazer. A minha hora, Jesus não pensava que era aquela é a hora, aquilo ali é a hora. Jesus estava se divertindo, estava numa festa. A gente vai na festa para se divertir. Olha, quando você convidar o padre para almoçar na sua casa, quando convidar o padre para almoçar na sua casa, gente, para de falar de igreja. O padre quer comer. O padre quer se divertir. Aí você chama o padre na tua casa e começa a falar: ai, padre, tem um texto aqui, eu estou com uma dúvida. É a hora de tirar a dúvida. É hora de comer, é hora de se divertir. Jesus fala: mulher, minha hora não chegou, não é agora. E ela olha para eles e diz: olha, fazei o que ele vos disser. Através da vontade dela, Jesus realiza esse sinal. Muitos de vocês, muitos de nós, fomos educados pelos nossos pais, pelos nossos avós, só olhando. Quando Jesus falou isso, não é a minha hora, ela olhou para ele, e olhou para os funcionários e disse: faça o que ele vos disser. E ele se virou nos 30. Trazei a talha de água, enchei a talha de água. Enche de água essa talha, que na talha tinha o quê? Vinho. Na talha antes, vinho, acabou o vinho, só sobraram a talha. Enchei a talha de água. E eles encheram. E Jesus deu graças ao Pai e fez o milagre. Eu te pergunto, filho, a sua talha está cheia de quê? O que você tem colocado dentro da tua talha para que Jesus realize o milagre? O que nós estamos cheios de nós, o que nós estamos nos enchendo? São tantas coisas que nós estamos experimentando, e Jesus quer fazer o milagre, quer realizar o milagre, mas o que está cheio as tuas talhas? Porque aquela talha, Jesus mandou colocar água, enche água. O Criador fez água, o Pai fez a água, enche aquilo que o Criador fez, água, enche água. E ele encheu, e Jesus orou e fez o melhor vinho. E o mestre Sala chamou então o noivo e parabenizou o noivo. Parabenizou o noivo. Eu quero falar para vocês, mulheres, segura essa.
Vocês, mulheres, não sabem, e se não sabem, vão saber agora. Digo para vocês, mulheres que são casadas, né? Que estão casadas, vocês têm o céu garantido. Escute o que o Padre está dizendo. Vocês têm o céu garantido. E por que vocês têm o céu garantido? Porque Jesus, diz o texto aqui, que depois que ele fez o milagre, certamente ele voltou para a festa, e o mestre Sala, que aqui é a figura do pai, que vai prestar, ele fica prestando conta na festa. O seu casamento é uma festa. O seu matrimônio é uma festa. Então, Jesus está nessa festa, mas o pai vai pedir conta, vai pedir prestação de conta. A quem? Não é você, mulher, não é você, é o esposo. Lá está lascado. Agora você está lascado, porque você tem que dar conta da alegria desse matrimônio. Porque o mestre Sala foi lá e elogiou o noivo. O noivo não se dirigiu à noiva. Parabéns. Todo mundo trapaceia. Todo mundo. Eu já fui em muitos casamentos. Todo mundo trapaceava. Mas você guardou o vinho melhor até agora. Eu te digo, marido, só Jesus pode te dar esse vinho para que você conserve até agora. Esse vinho não vai ser encontrado em nenhuma adega, em nenhum boteco. Esse vinho não vai ser encontrado em nenhum show por aí. Esse vinho só vai ser encontrado no altar do Senhor. Esse vinho só vai ser encontrado aqui, onde está Jesus se derramando do santo sacrifício do altar. Você tem que dar esse vinho que o mundo não pode dar na sua vida matrimonial. É você, Deus. Enquanto você, vamos supor que vocês dois morram, tá? Morram juntinho. Enquanto ela está passando para o céu, você está sendo sabatinado. Sabatinado. Para depois entrar ou não. Então percebamos, Maria Santíssima é aquela que intercede pela salvação do seu casamento. Do seu casamento. Amados filhos, essa semana eu me encontrava com uma pessoa que eu celebro numa paróquia lá no centro da cidade. Ela foi na missa sem saber que era eu, e ela me disse assim: padre, se eu fui uma resposta de Deus, eu fui me confessar. Veja o que ela fala. Eu fui me confessar e falei do meu casamento, e o padre disse: separa. O padre disse assim: separa. Eu falei: meu Deus, como tem fariseu na igreja, como a igreja tem fariseu de casula e vai mais, brocado de ouro. Separa. Não conhece nem o contexto, a orientação. Numa confissão, já conheceu toda a vida da pessoa. Separa. E ela diz: padre, não era isso que eu queria. Então, meu amor, vive em Deus, coma 1 quilo de sal do teu marido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.